Olá, minhas amigas e meus amigos. Vamos ao nosso encontro neste domingo, nossa conversa de hoje, dia 18 de abril. Hoje, no Mosteiro de São Bento, eu fiz a primeira leitura, era dos Atos dos Apóstolos. E aí, quando eu estava lendo esse trecho aqui, vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Era Pedro se dirigindo ao povo que pediu a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. E depois termina dizendo: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Na saída da igreja, as pessoas vieram me perguntar se eu estava pensando na mesma coisa que eles estavam pensando. A atualidade disso, atualíssimo, né? Bom, mas amanhã é o dia do índio e o dia do Exército Brasileiro. Eu vou falar hoje do Exército Brasileiro para falar amanhã do dia do índio. É o aniversário do primeiro encontro, a primeira batalha de Guararapes. A outra veio meses depois. O significado disso foi em 1648, né? Já faz 373 anos. E foi o que se percebeu, que pela primeira vez juntava-se o povo brasileiro fardado, que o exército é o povo fardado, para combater um invasor. E lá estavam o André Vidal de Negreiros, que foi o nome do grupo escolar em que eu estudei. Estava o João Fernandes Vieira, que foi o nome do grupo escolar em que minha irmã estudou. Vejam só a coincidência. O André Vidal de Negreiros nasceu na Paraíba. O João Fernandes Vieira nasceu no Funchal, na Ilha da Madeira, e estava a serviço de Portugal. O Henrique Dias, que era de descendência africana, nascido no Brasil. O Felipe Camarão era um potiguar índio mesmo, do Rio Grande do Norte. Então juntou-se aí um português, mas português já na transição. Um brasileiro, um índio, todos brasileiros, e todos nascidos aqui, à exceção de Fernandes Vieira. Então foi ali uma mescla, né, de todas as cores de pele e o mesmo sangue brasileiro. E a partir dali, o exército brasileiro, povo fardado, foi evoluindo, né? Teve períodos aí, veio a escola francesa, veio o teste na Segunda Guerra Mundial, em que passamos. Eu li para vocês o outro dia o elogio do general Crittenberg, que era o comandante do 4º Corpo de Exércitos na Itália, e disse: a divisão brasileira expedicionária mostrou às outras divisões como se toma uma cidade, no caso Montese. Era consagração. E vejam só, na batalha, eu peguei os números aqui. O exército brasileiro, digamos assim, tinha 2.200 homens. E os profissionais holandeses, 7.400, havia 2 almirantes, 2 coronéis aí nessa tropa. Morreram 84 brasileiros e 1.200 holandeses. 400 brasileiros feridos, 700 holandeses feridos. Bom, aí mandamos embora os holandeses. Os últimos foram em 1654, eram judeus. Vejam só, Batalha de Guararapes e Nova York. Aí 23 brasileiros de Pernambuco, judeus, sob a dominação holandesa, bateram lá em Nova Amsterdã. E lá foram recebidos pelos calvinistas. Teve um, Mendes, que fundou a Bolsa de Nova York. Tem um que tem nome de um parque em Nova York. Tem um grande líder religioso. Tem um justice, um ministro, um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, Seixas. Cardoso, um poeta
que a inscrição da Estátua da Liberdade é de autoria dele. Origem, Pernambuco, Recife. Vejam só. Bom, vamos à conversa de hoje. Não esqueça de se inscrever e, ao final, de dar o seu like ou o seu dislike. Eu tive que numerar os assuntos aqui, senão eu vou me atrapalhar. É que eu vou começar pela saída da missa de ontem. Aí um senhor de Garanhuns, que está aí na nossa companhia, me perguntou, escuta, o Supremo não é o guardião da Constituição? Mas ele tem rasgado a Constituição, me disse esse senhor. O que fazer com isso? Né? Qual é a saída? Aí eu lembrei, olha, pela Constituição a saída está no Senado. Né? Agora mesmo, a Gazeta do Povo de Curitiba levantou de novo a questão da CPI da toga. Está lá Lazier Martins, senador Eduardo Girão, senador Stevenson, lá do Rio Grande do Norte, senador Randolph Rodrigues, do Amapá, tem mais, né? Mas só que tem o artigo 146 do Regimento Interno do Senado que diz que não pode fazer CPI envolvendo o Poder Judiciário. É a mesma que diz que não pode envolvendo estados. Então, né? Agora tem lá, na relação dos pedidos de impeachment, tem um pedido da Associação Nacional de Bacharéis de impeachment de todos os ministros do Supremo sob a alegação de que eles estão subvertendo a Constituição rumo a um estado de exceção policialesco. Né? Bom, enfim, aliás, temos um jornalista preso, somando as prisões temporária, preventiva, domiciliar dele, já dá 4 meses. O Oswaldo Eustáquio. Eu costumo dizer, faço a prevenção, eu não concordo com o estilo dele, mas, meu Deus, é uma questão constitucional, está escrito no artigo 220 da Constituição sobre a liberdade de expressão e inexistência de censura. E ele está preso e em cadeira de roda, porque ele sofreu um acidente no presídio onde estava. Está de cadeira de roda. Aí eu pergunto para vocês, né, se houver uma ação de indenização por causa disso, já que o Estado é responsável pela segurança dele, quem vai pagar? É quem ordenou a prisão? Não, é você, pagador de impostos, sou eu também. Né? Mas, enfim, outra questão aí de CPI, né? Então, está com essa CPI do fim do mundo, CPI genérica, genérica que estuda a verba federal, quer acompanhar a verba federal que foi para estados e municípios, mas não pode investigar governadores e prefeitos. Como é que é? Não estou entendendo. Agora, o mais grave da CPI é que, imagine, alguém diz assim, tem uma CPI aí, o relator é Renan Calheiros. E um dos investigados é o dinheiro que vai para Alagoas, onde o filho dele é governador. O primeiro suplente é o pai do governador do Pará. Gente, e vocês estão acreditando nisso? Eles não deviam nem estar na CPI. Né? O senador Omar Aziz é do Amazonas, é candidato à presidência. O senador Eduardo Girão agora também é candidato à presidência da CPI. O senador Girão é do Ceará. Vai ser uma CPI política eleitoral, né? Não resta dúvida. Bom, eu falei da pergunta à saída do mosteiro. Um advogado de multinacional me ligou de São Paulo e me perguntou que segurança jurídica há neste país se um condenado em 2 processos em todas as instâncias vira inocente de repente por 8-3 do tribunal. Eu disse para ele, você tem razão. Não há. Aí eu tive que contar para ele assim, pois é, idealmente, né, o Supremo é escravo da Constituição. Assim como o jornalismo, ou o jornalista, é escravo dos fatos.
Se assim não for, a gente fica inseguro quanto à Constituição e inseguro quanto ao noticiário. Né? Porque se há uma deformação do que está na Constituição, uma deformação dos fatos, como é que a gente vai ter confiança? Não? E, falando em tribunais, né, esse mesmo advogado me alertou e estava passando despercebido porque ninguém noticia essas coisas. O Conselho Nacional de Justiça, por uma resolução, criou uma polícia judiciária que tem 17 incumbências, inclusive prisão, custódia, escolta armada. Já estão criando a do Tribunal Regional do Rio de Janeiro, com 230 agentes. Aí, pelo cálculo do meu amigo advogado, vai dar uns 2.000 essa força policial. E o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, lembrou, né? Vivemos momentos de ataques ao judiciário. Bom, então, de agora em diante, o Poder Judiciário não pode mais dizer que é um poder desarmado. Bem, sim, vejam só, mais uma questão aí. O Procurador-Geral da República está apurando se estão usando Lei de Segurança Nacional contra ameaças ao presidente da República. Tem uma coisa que não precisa apurar, que o Supremo está usando a Lei de Segurança Nacional contra ameaças ao Supremo. Não? Então, são coisas óbvias aí. Outra questão aí, né? Vejam só, continua no ar, pergunta que falta responder, parece que ninguém mais fala nisso. Quem matou Marielle? Quem está por trás do Adélio, na facada em Bolsonaro? Né? Por que se recusa o tratamento às vítimas de Covid? Né? E quanto mais as pessoas usam, mais se ataca esse tratamento. Né? Agora, você já pensou, né? Como os laboratórios, os grandes laboratórios que estão pesquisando antivirais, como pesquisaram para AIDS, e vão vender caríssimos, devem estar torcendo para que não pegue um tratamento que é baratíssimo, de algo que não tem mais patente, né? não dá mais nenhum lucro de licenciamento, e que vem sendo usado há décadas no mundo, sem nenhum problema. Vocês lembram de como foi na AIDS, no HIV? Foi exatamente assim. Doença desconhecida, começaram a usar os remédios que havia. E acabaram juntando tudo, pesquisaram antivirais e tal, porque é um retrovírus, né? E acabaram achando um coquetel que todo mundo sabe hoje que é eficaz. Bom, e a última questão, a questão externa, mais de um país sul-americano, Equador. Eleição no Equador, ganhou Guillermo Lasso. Ele fez 52,36% dos votos, o adversário dele fez 47,64%. Era o Equador do Rafael Correa, lembram? Pois é. Agora entrou um conservador de direita, era o chefão da Coca-Cola, foi do Banco Guayaquil, é da Opus Rei, é contra o aborto, é pela iniciativa privada, é pelo mercado, é contra aumento de impostos e é contra a burocracia. Vamos observar agora o Equador. De Brasília, Alexandre Garcia.